Começar a aula. A minha está aberta, não sei porque eu não estou aparecendo, mas está. Bom dia, Luiz Arthur. Cadê Thaís Cássio? Bom dia, professor. Daniel. Bom, eu, antes de começar a aula desta sexta-feira, gostaria de apresentá-los os nossos dois novos monitores. Estão aí na tela, Luiz Arthur. Um tchauzinho, Luiz Arthur. Faça assim para o povo ver, tá? E Thaís Cássia, que está aí. Bom dia. Então, eles foram selecionados no difícil processo de seleção para monitor. Teve mais de 25 inscritos e os dois foram os selecionados para a monitoria. Então, eu gostaria que os dois rapidamente se apresentassem, dissessem o período que cursam e fizessem uma rápida apresentação para os alunos. Luiz Arthur. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Eu sou Luiz Arthur, sou aluno do 6º período do CCJ e sou o monitor de vocês, você desse período, né? Fui monitor de Introdução ao Direito 1 com a professora Goretti, que eu acho que foi monitora de vocês. Fui até monitor de Acácia, inclusive, a turma dela. E monitor de Direito Empresarial também, enfim. O ponto é, estou muito feliz em ter essa oportunidade de ser monitor de vocês. Vocês parecem ser uma turma bastante empolgada, né? De 7h15 já tinha 30 pessoas na sala. Então, acho que vai ser muito legal esse período com a gente, principalmente porque ao meu lado tenho a querida Cássia, que é brilhante, né? Ela é um prodígio, muito competente. Então, sintam-se à vontade para tirar dúvida com a gente. A gente realmente vai servir de intermédio entre vocês e o professor Rogério. Inclusive, com a permissão do professor Rogério, acho que seria interessante a gente criar um grupo da monitoria, e aí eu não sei se vocês têm representante, mas... Estava aqui desde cedo, mas precisou sair um pouquinho sim. para amanhã alguma coisa, deve estar voltando logo. Entendi. Eu vou colocar meu número aqui no chat, aí vocês podem me adicionar e a representante me manda mensagem, certo? Mas basicamente é isso. É um prazer ser monitor de vocês e espero que esse período seja show de bola. Talvez seja mais prático, pelo menos em outras turmas assim, mas vocês que decidem, você entrar já no grupo que já tem na turma para não criar um outro grupo. Vocês vejam como é melhor. Pronto, fica da preferência de vocês. Meu número está aqui no chat, aí vocês que decidem. A Cássia. Bom dia, gente. Meu nome é a Cássia, eu sou do 4º período e eu fui monitorada, né? Não sei como se diz, mas por Arthur. Foi uma honra, ele é maravilhoso, vocês estão me mandando assim excelentes. E eu espero que a gente ajude vocês no que der. A gente pretende fazer várias coisas legais e ajudar. A gente está aqui à disponibilidade de vocês. Eu também queria adicionar que eu sou da TAB, assim como o Luiz, eu sou da Coordenação de Assistência Estudantil. Então, para o que vocês precisarem, eu também vou estar à disposição de vocês. Então, se precisarem de ajuda, contem comigo. E é isso, tá bom? Eu peço para minha afilhada Áurea, talvez, me colocar no grupo, e aí eu posso, de repente, passar o número de Luiz, se ficar mais fácil, enfim. A gente fica à espera de vocês. Ótimo. Bom, então, os monitores sabem o horário. Na sexta-feira é às 7 horas, mas a gente começa às 7h15 em ponto. Hoje foi um ponto fora da curva. A Cássia sabe que eu sou pontual, mas hoje devo esse imprevisto. Vocês podem, nos dias que quiserem, acompanhar a aula, não precisam acompanhar todos os dias, porque vocês têm também as disciplinas que vocês estudam. Né? Então, já estão apresentados. Se quiserem continuar na sala, tudo bem. Se tiver, as aulas estão liberadas por hoje. As duas primeiras atividades de vocês será preparar uma aula sobre direito da personalidade. Especialmente o tema da minha predileção, lá incluído, que é o direito ao esquecimento, que foi objeto do artigo que vocês prepararam e venceram o concurso para a monitoria. Então, vamos para vocês dois. Melhor do que acompanhar essa aula agora, talvez seja vocês dois tiverem que se reunirem agora para distribuir a matéria lá de direitos da personalidade. Certo? A Cássia foi minha aluna, né? Então, tem o ponto. E Luiz Arthur foi meu aluno também, não foi? Fui sim, professor. Então, você sabe mais ou menos como é o meu esquema, vocês preparam o roteiro, mandam para a turma e vamos marcar para o dia, sei lá, semana que vem, Semana Santa.
A outra já é a prova, não é isso? Não. Bom, vamos preparando lá para o dia 2 de maio, certo? Aula sobre direito da personalidade. Tá? Então, se quiserem ficar, tudo bem. Se quiserem se reunir, estão liberados. Vou só pegar aqui um negocinho importante, já volto no segundo. Pessoal, eu vou ter que sair porque eu tenho prova de processo civil agora às 8, mas, como eu disse, fiquem à vontade para falar comigo pelo WhatsApp. Eu vou sair se o professor perguntar, eu tenho prova, né? Acho que ele até já sabe. Mas, enfim, foi um prazer conhecê-los e é isso. Até a próxima. É só um material, um instrumento didático muito importante, que é o cafezinho aqui para começar. Na aula passada, nós começamos a ver os tipos, as formas de classificação dos bens. Para iniciarmos a segunda parte da parte geral, que é a que trata justamente dos bens. Vimos a primeira, que são as pessoas, estamos vendo a segunda, que são os bens, e em breve entraremos na terceira, que são os fatos jurídicos. Vimos que os bens se classificam de diversas formas. Considerados em si mesmos, eles podem ser móveis, imóveis, fungíveis, infungíveis, divisíveis, indivisíveis, de acordo com uma determinada característica. E vimos também que um determinado bem ele é classificável em várias dessas formas. Por exemplo, essa caneta é um bem particular, é um bem móvel, é um bem indivisível e assim sucessivamente. Hoje vamos estudar talvez a mais importante dessas classificações, que é a classificação dos bens em móveis e imóveis. Todo mundo, na vida comum, na vida cotidiana, sabe o que é um bem móvel e o que é um bem imóvel. Né? E essa classificação leva em conta a característica de serem suscetíveis de se moverem ou não por conta própria ou por movimento, por força alheia. Os bens. Vamos começar com os bens móveis. Bom dia, Jefferson. Bem-vindo. Hoje tem pouca gente. Bom dia, professor. Com as câmeras ligadas. Vamos, pessoal, vamos participar da aula. E tem pouca gente, só 25, 24 participantes. A evasão está grande. Acho que eu me atrasei e o povo fugiu da aula. Tem 39, professor. Ah, é? É. Bom dia, Iris. Bom, então, os bens móveis, começar pelos móveis, são aquelas coisas que se podem transportar sem destruição de um lugar para outro. Orlando Gomes, um grande doutrinador brasileiro civilista, dizia que são móveis os que não podem ser removidos sem alteração de sua substância em relação aos imóveis. Já os móveis, a definição deles está no artigo 82. Então, a gente vai ver que no código, deixa eu pegar aqui o código. Artigo 82, são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da sua substância ou da destinação econômico-social. Então, o artigo 82 chega a definir o que são bens móveis. Essa parte de bens é interessante porque o Código define. A gente sabe que não é tarefa do legislador definir, mas o Código traz as disposições. Interessante que nos artigos, quem tiver com o código aí pode ver, nas seções seguintes, eles definem apenas a parte positiva da dualidade, vamos dizer assim. Define imóvel e o imóvel está seria a definição inversa. Aí no 85 define apenas os fungíveis, não define os infungíveis. No 86 os consumíveis, não define os não consumíveis. No 87 os divisíveis. Né? Então,
O código traz a classificar a definição desses bens sempre pela parcela, vamos dizer, não sei se positiva ou negativa, móvel, né? E não define o imóvel, a definição do imóvel seria a definição espelhada. Né? Essa definição de bens móveis e imóveis vem desde, essa classificação vem desde o direito romano. Havia lá no direito romano a classificação em bens res mancipi e res nec mancipi, conforme fosse necessário ou não um ato formal para a transferência de propriedade, que era a mancipácio. Para os nec mancipi bastava a mera tradição, como hoje ocorre nos bens móveis, como nós vamos ver mais adiante. Desde os tempos antigos, desde que o homem deixou de ser caçador-coletor para ser agricultor, né, há uns 7.000 anos atrás, né, a propriedade imobiliária tem tido primazia sobre a imobiliária do ponto de vista econômico, social e político. Né? Essa importância da propriedade imobiliária ela se acentuou especialmente na Idade Média, onde todo o poder político e todo o poder econômico estava concentrado na propriedade de terras, no sistema feudalista. Então, quem tinha terra era quem tinha poder, era quem tinha riqueza. Hoje em dia, principalmente com a globalização, com a internacionalização do capital, os bens móveis têm tido muito mais primazia do ponto de vista econômico do que os próprios imóveis. Né? Os grandes milionários de hoje não são os proprietários de terra, não são os proprietários de apartamentos, de casas. Os grandes milionários de hoje são os acionistas de grandes empresas, as ações são bens móveis, né? São os titulares de bitcoins. Alguém aqui tem bitcoin? Eu não tenho, não. Eu não acredito muito nisso, não. Um negócio que não existe, não é palpável. E se eu quiser vender, não tem quem compre. Eu não acredito, não. Meu filho, que tem 19 anos, que vive insistindo para investir nisso, mas eu tenho um pouco de juízo. O filho está com o dinheiro debaixo do colchão. Bom, mas hoje em dia quem é rico é quem tem ações, quem tem dinheiro, quem tem o capital, né? E não necessariamente a propriedade. E há 10 anos atrás, eu fazia a comparação, quem tem dinheiro hoje? Antônio Hermílio de Moraes, que tem imóveis e fábricas, ou Ike Batista, que não tem nada e é o homem mais rico do Brasil. Hoje o Ike Batista passou a não ter nada mesmo, para ver como é volátil, como é ilusória essa propriedade não tangível através de ações. Bom, mas vamos ver agora como é que se classificam os bens imóveis. Tá? Vou começar pelos imóveis. Alguém aí está com código para acompanhar? Se eu soubesse botar aqui o slidezinho no quadro, eu colocaria. A Cássia e o Luiz Arthur no futuro vão me ajudar com isso. A botar aqui no cantinho. Pronto. Agora, Daniel, você botou, ela foge rapidamente aqui da minha tela. Não sei se tem como fixar. Né? Tem, professor. Você vai no canto inferior direito e aperta num chatzinho ali embaixo. Do lado de dois carinhas. Mas está difícil demais para mim. Cada um abre o seu artigo 79. Vocês querem complicar a minha vida. Uma pessoa que não tem nem Pix, quer que faça um negócio desse? Bom, é importante... Professor, o senhor não tem Pix? Não, tenho não. O senhor continua com dinheiro físico, que nem os astecas? Isso, exatamente. Não, professor, não dá, não. Faz tanto tempo que eu não vejo. Eu vou adotar, que Clara me comparou ao tempo dos astecas. Vou lembrar disso para a prova. Vou lembrar igual a minha mãe, ela disse que não vai ter Pix, porque o da Atena disse que não era confiante ter Pix. Aí ela não me deixou eu criar. Eu não criei, né? Então tem outra asteca aqui da sala. Meu pai disse que por causa dos sequestros atuais é o Pix. Aí também não tem.
Aham. Mas isso é um problema. Se um ladrão me sequestrar, mandar fazer um Pix, eu vou ser assassinado porque eu não tenho Pix. Né? Talvez seja mais seguro ter o tal do Pix. Bom, mas vamos voltar aqui. Ah, pois aqui em casa a gente é totalmente confiante na tecnologia. A gente bota CPF em qualquer canto, bota dinheiro em qualquer canto e confia que tudo vai dar certo. Você é muito corajosa, viu, Clara? Porque eu jamais eu queria esse negócio de Pix. Eu sigo a orientação do velho meu pai, morreu 97 anos. Deus me livre. Ó, vocês são confiantes. A Justiça Federal da Quinta Região está sob ataque de hackers desde ontem de manhã. Entraram no sistema da Justiça Federal de Pernambuco, que é interligada com o nosso tribunal, e teve de derrubar o sistema dos 6 estados para que o ataque não se disseminasse. Imagina se alguém entra nesse sistema, aí entra lá nos meus processos e libera milhões e milhões que eu tenho nos processos sobre minha relatoria. Né? É um perigo. Bom, mas vamos voltar para a aula aqui e deixar de começar a besteira. Eu já chego atrasado e fico enchendo linguiça aqui ao invés de trabalhar. Como eu dizia, a classificação dos bens imóveis está no artigo 79. Então, eu preciso que vocês acompanhem aí. O artigo 79 o caput começa com a classificação dos bens imóveis, dizendo o seguinte: são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Preste atenção, se vocês tivessem um código, eu mandar vocês riscarem para facilitar na hora de vocês, na hora da prova. Por quê? Porque está misturado aqui 3 tipos de bens imóveis. Quando ele fala são bens imóveis, o solo é o imóvel por natureza. Só ele é imóvel por natureza. E tudo quanto se lhe incorporar, natural ou artificialmente. Nessa segunda parte estão mais dois tipos de imóvel. O imóvel para acessão física natural e o imóvel para acessão física artificial. Por quê? Porque o único imóvel de verdade é o solo. A única coisa criada pela natureza, por isso imóvel por natureza, é a superfície da terra. Né? É o solo, são os terrenos. Né? Então, o Teixeira de Freitas já dizia que o único imóvel por natureza é o solo, sua profundidade e altura perpendiculares. Por quê? Porque o Código 16 falava não apenas em solo, ou seja, a superfície da terra, mas os acessórios naturais e adjacências naturais, compreendendo as árvores, frutos pendentes, o espaço aéreo e o subsolo. Porque os romanos diziam que a propriedade imobiliária, a propriedade do solo, da superfície, era usque ad sidera et usque ad inferos. Ou seja, a propriedade do solo ia até os céus, sidera, e até os infernos, inferos. Tá? Hoje em dia não é assim. A propriedade imobiliária abrange apenas o solo. Né? Nem a própria altura perpendicular, porque há várias limitações a construir acima de determinada altura. Então, você é proprietário do solo e aquilo que você possa legalmente explorar para cima ou para baixo. Se você compra um terreno na beira-mar da Paraíba, por força da Constituição Estadual de 88, você só pode construir até um determinado gabarito, equivalendo mais ou menos a 3 andares. Né? Então, acima disso, na beira-mar da Paraíba, você não pode construir acima disso. É uma das leis ambientais mais avançadas do Brasil, esse zoneamento, essa proibição de construir na orla da Paraíba. Apenas um lobby conseguiu quebrar isso uma vez, que é a construção daquele moinho lá no Porto de Cabedelo. Aqui se fez uma emenda constitucional, a Constituição da Paraíba, para dizer, exceto em zona portuária, para poder construir aquele prédio alto lá na zona portuária de Cabedelo. Bom, o que eu quero dizer é que a propriedade do solo é apenas o solo e aquilo que você puder explorar para cima e para baixo. De quem é a propriedade do subsolo? Do Estado. As riquezas do subsolo são da União. Então, se você tem um terreno, escava, encontra ouro, aquela propriedade não é sua. Várias limitações ao uso do espaço aéreo e do subsolo. Claro que você pode comprar um terreno e fazer um estacionamento de 10 andares para baixo. Está dentro da sua propriedade imobiliária. Mas se você achar ali petróleo, aí a propriedade já não é sua.
ela é limitada na proporção da utilidade do exercício. Né? Para cima você pode construir um prédio, para baixo você pode construir também, mas diz o artigo, os parágrafos 1º e 4º do artigo 176 da Constituição, que as jazidas, minas, recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo. São bens da União e pode ser objeto de concessão. Por exemplo, de alvará de exploração de lavras. Se você acha ouro, né, na sua propriedade, não necessariamente a exploração vai ser sua. Vai ser de quem o antigo Departamento Nacional, DNPM, atual ANPM, Agência Nacional de Produção Mineral, der a autorização à concessão da lavra. Então, são tantas as restrições ao uso do espaço aéreo e do subsolo que o legislador de 2002, o Código Civil de 2002, preferiu dizer no artigo 79 porque apenas o solo, sem falar em altura, profundidade, nada. O proprietário é proprietário do solo e este é o único tipo de bem imóvel por natureza. É um que já vem da natureza muito antes, bilhões de anos antes do próprio aparecimento do Homo sapiens aqui na Terra. Então, essa é a primeira classificação, os bens imóveis por acessão, bens imóveis por natureza. Vamos ao segundo tipo de bens imóveis, que estão também nesse artigo 79, mas na parte final. Né? O artigo 79, o solo e tudo que se lhe acrescentar natural ou artificialmente. Aí, no roteiro, tem aquilo que faltou completar. Quem está acompanhando aí no roteiro, letra B, está escrito imóveis por acessão física natural. Tá? Faltou o outro tipo. Ou artificial, coloquei o artificial, entre parênteses, industrial, fecha parênteses. Imóveis por acessão física natural é um tipo, e por acessão física artificial ou industrial é outro tipo. Ajeitaram aí? Corrigiram? Muito bem. Então, o bem por acessão, né? O que é aceder? Aceder a alguma coisa. É se juntar, é aderência, é justa posição. Então, para se construir uma casa, você faz a acessão de tijolos um sobre o outro. Então, é justamente essa a ideia de acessão. Segundo o código, é imóvel tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao solo, de modo que não possa se retirar sem destruição. Então, começou a chover lá em Solânia, Jadilândia vai plantar milho, está na época de plantar. Está todo mundo lá em Solânia cortando terra, né, e plantando milho. Na hora que ele pega a semente de milho, e aquela semente acede ao solo e nasce um pé de milho, aquele pé de milho passa a ser um bem imóvel. Já tinha pensado nisso, Jadilândia, que um pé de milho é um bem imóvel? É um imóvel por acessão natural, acessão física natural. As árvores, quando a gente voltar ao CCJ, espero que seja breve, presencialmente, a gente olha pela janela e vê aquela mata linda junto do prédio do CCJ. Aquelas árvores são bens imóveis por acessão física natural. E o prédio do CCJ, que tipo de imóvel é? É imóvel por acessão física artificial ou industrial. Porque foram necessários aceder tijolos, cargo, ripa, linha, cal, massa, para poder se construir. Então, a acessão não foi natural, foi artificial. Né? Então, os bens imóveis para acessão pode ser tanto acessão física natural quanto acessão artificial. E diz o artigo 81, né, ainda sobre os tipos de bens imóveis, ainda sobre essa classificação de imóveis para acessão física, que, repito, pode ser natural, como as árvores do CCJ, e pode ser artificial, como o próprio prédio do STJ. STJ, CCJ. É tanta sigla na cabeça.
Então, a seção física, natural ou artificial. Simples demais, né? Simples demais. Vamos ver agora o artigo 81, ainda sobre esses dois tipos de imóvel. Diz o artigo 81, no inciso 1, o seguinte: as edificações que, separadas do solo, mas conservando sua unidade, foram removidas para outro local. Não perde a característica de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando sua unidade, foram removidas para outro local. O que é isso? Não perde o caráter, a natureza imobiliária. A gente parte do princípio que imóvel é aquilo que não pode ser removido de um local para outro sem a perda da sua substância, utilidade ou finalidade econômica. Mas o artigo 81, por ficção, diz que continua sendo imóvel aqueles imóveis, aqueles prédios que são transferidos de um local para outro sem perder a unidade, sem perder a sua forma física. Essa é uma inovação do Código de 2002, tendo em vista o avanço da tecnologia. Hoje em dia, a tecnologia permite que se removam prédios inteiros de um local para outro. Quem assiste History Channel, de vez em quando, na National Geographic, tem uns programas sobre se levar uma casa de um local para outro, faz as escavações, se bota em cima de um imenso caminhão e se leva a casa inteira para outro local. No Brasil, eu nunca vi isso. Não sei se já existe, mas o código foi... Teve um caso no Paraná, professor, que apareceu o caminhão levando uma casa todinha de uma pessoa. Depois eu vou pesquisar e coloco aqui no chat. Pesquisa aí, bota aí, pede para Thalita mandar para mim pelo WhatsApp, eu já usar em outro. Se achar petróleo, o petróleo é todo da União. Você não... Opa, Thalita apareceu. Thalita, você não estava aqui, mas eu fiz a apresentação de Luiz Arthur, monitor, e de Acácia, que está aqui na tela. São os dois monitores que foram aprovados agora no concurso de monitoria. Depois você vê com eles como é que vai fazer, você vai colocar no grupo da disciplina, vai criar outro grupo, aí vocês depois combinam isso. Eu saí porque ia fazer prova. Então, quem fez a pergunta, tudo que você achar, toda a riqueza mineral que você achar no subsolo é propriedade da União. E no caso do ouro, a lavra de ouro e de outros metais pode ser objeto de alvará de exploração. O petróleo não. O petróleo é um monopólio, só quem pode explorar no Brasil é uma empresa pública que recebe um monopólio, que é a Petrobras, que estão querendo privatizar. Bom, aí vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Então, Daniel vai mandar um videozinho, a pessoa transportando a casa de um lugar para outro. Qual a natureza, a importância prática desse dispositivo? Existe um tributo que só incide sobre bens imóveis, que é o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Você, para comprar uma casa, você tem de pagar o ITBI ao município. No caso aqui, o município de João Pessoa, se Jadlando vai vender a casa dele, a mansão dele em Solânia, paga lá ao município de Solânia, é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Sobre mercadorias, e mercadorias são bens móveis, incide um outro tipo de tributo, que é o ICMS, de competência estadual, Imposto de Circulação de Mercadorias. Então, a natureza mobiliária ou imobiliária tem repercussão, inclusive, sobre a forma de tributo a incidir. Jadlande tem a casa dele em Solânia, mas resolve ir morar numa cidade muito mais bonita, aprazível, de um clima muito melhor, que é Araruna, pertinho de Solânia, uma cidade muito mais fria, mais arborizada, mais bonita. Então, o Jadlande resolve mudar-se para Araruna. Mas ele tem muito apego àquela casa dele, uma casa antiga, de família, que o avô dele já tinha trazido de Esperança, quando veio de Esperança para Solânia. Então, ele contrata essa empresa que Daniel disse que existe no Paraná, e a casa é removida, se bota em cima do caminhão, e Jadlande vai indo para Araruna. No caminho, vai passar pelo posto fiscal, o guarda manda parar e cobra o pagamento do ICMS, porque está transportando mercadoria.
O que é que o seu Gerlando vai dizer? Eu acho que é para pagar o ITBI, não? Não vai pagar O nada. ICMS é imposto sobre serviço. Vai dizer, seu agente fiscal, isso aqui é um bem imóvel. Aí o agente fiscal vai, você está ficando doido? Isso é um imóvel que você está sendo removendo de um lugar para o outro. Não, mas está lá no artigo 81, inciso 1, o professor Rogério me ensinou. Não perde a característica de imóvel o imóvel que está sendo transportado. Né? Embora seja incompatível com a própria doutrina de que imóvel é aquilo que não se pode transportar, se a tecnologia permite se transportar o imóvel, diz o inciso 1 do artigo 81, que ele não perde aquela característica de bem imóvel. Certo? Então, não perde a característica. O inciso 2 também é bem interessante. Né? Diz o inciso 2 do artigo 81 que não perdem o caráter de imóveis os materiais provisoriamente separados de um prédio para neles se reempregarem. Tá? Então, não perdem o caráter imobiliário. Então, para a gente voltar presencialmente para o CCJ, é necessário ajeitar, né, Cássia, aquele teto que vive caindo. Tá? A Cássia é mais antiga do que vocês, você está vendo que ela é uma pessoa bem antiga, então a Cássia sabe que todo semestre, quando chove, cai aquele forro de gesso e há problemas de infiltração e de goteiras. Então, a professora Ana Augusta, nossa diretora, consegue na prefeitura mudar todo o telhado do CCJ. Então, se retiram as telhas do CCJ e se coloca lá no pátio, lá no estacionamento, já que não está tendo carro, não está tendo aluno. Um sabido passa a noite e leva essas telhas. Tá? Pegou a caminhonete, teria furtado, entre aspas, as telhas e levado embora. A Polícia Federal é quem investiga, que o crime foi contra uma universidade federal, uma autarquia federal. A Polícia Federal vai atrás e descobre o meliante. Ele vai preso, flagrante delito. Quando chega lá, o delegado vai autuá-lo por furto. Ele disse, não, eu fui aluno do professor Rogério, não tem furto nenhum nessa história. Quem sabe porque não tem furto? Só a Cássia que não pode responder. Porque não tem furto. Hein, Lucas, que chegou agora? Professor, se colar do senhor é por causa do inciso 2º do artigo 81. Mas por quê? Porque furtar é subtrair para si ou para outra. Coisa ali é móvel. Móvel. Eles estão pagando já direito penal? Não? Direito só essa. Subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel. E vocês estudaram, quem é o professor de penal de vocês? Gustavo Batista. Gustavo Batista. O Gustavo Batista deve ter dito que em direito penal, a tipificação, o crime tem de ser exatamente aquilo que está descrito. Não há crime por analogia. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha feito isso ultimamente, o STJ está fazendo também. Mas, desde o direito romano, nulo crime, nula pena, sine previa lege. Então, não pode haver crime por analogia. Tem de ser aquilo que está exatamente no texto da lei. Tá? Então, se o que ele levou não é coisa móvel, porque o artigo 81 diz que não perde o caráter de imóvel, aquilo que é provisoriamente separado para depois reintegrar, então ele não cometeu furto. O delegado vai ficar doido procurando no Código Penal outro lugar onde enquadrá-lo. Se é crime de dano contra patrimônio, vai ter de enquadrar em outro canto, mas em furto não vai poder, porque não é bem o quê? Não é bem móvel, é bem imóvel. Ou ele pode sustentar, não, isso é uma ficção, mas na verdade a natureza é imobiliária, então está tipificado o crime. Isso vai ficar lá para o juiz criminal decidir. Mas na esfera civil, essa telha que foi separada do imóvel para ser reempregada na reforma não é bem móvel e sim imóvel. Certo? Podemos continuar? Terceiro tipo de bem imóvel. É o bem imóvel por definição legal. Aí aqui uma ficção também, feita aquela anterior. Mas aqui é a lei que diz. São direitos, e direito é coisa intangível, não é nem móvel nem imóvel, porque direitos não. O meu direito da personalidade é móvel ou imóvel? Não dá para, não entra nessa classificação.
porque móvel e imóvel é uma classificação própria de coisas tangíveis, de coisas palpáveis. Mas a lei diz que são considerados móveis determinados tipos de direito. Como por artigo 80, inciso 1, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Então, a ficção, que é direito, não é nem móvel nem imóvel. E o mais interessante, o inciso 2, o direito à sucessão aberta, ainda que a herança, que a massa patrimonial deixada pelo decúbito seja formada apenas de bens móveis. Então, quem é que eu mato na aula de hoje? Deixa eu ver. Jefferson, que está aparecendo pela primeira vez aqui no vídeo. Então, Jefferson é muito rico, mas tem apenas bens móveis. Ele nunca gostou de comprar apartamentos, nem casas. Então, o que ele tem são móveis. Ele tem uma Lamborghini, tem um iate na Peiparia Vermelha, tem muitas ações, tem muitos bitcoins e morre. Todos os bens dele são o quê? Móveis. Na hora que ele morre, há um fenômeno chamado abertura da sucessão. Todos os bens dele já são transmitidos aos herdeiros. Todos os bens deles eram o quê? Móveis. Mas aberta a sucessão, enquanto não houver o inventário e a partilha, por ficção legal, esses bens são considerados o quê? Imóveis. E isso tem repercussão prática. Por quê? Porque em determinadas hipóteses, por exemplo, na renúncia de herança, se equivale ou não à renúncia de imóvel sujeita à tributação própria, como se fosse imóvel. E também se é necessário ou não a outorga uxória para a renúncia da herança. Já falei para vocês o que é a outorga uxória, né? Estão lembrados? Quem lembra aí? Já expliquei. Outorga uxória é a autorização parital para vender bens imóveis, ou para renunciar, ou para, de qualquer forma, transferir bens imóveis, nos regimes da comunhão total e comunhão parcial, é necessário a autorização do outro cônjuge. Vamos supor que Jefferson deixou apenas um filho, Lucas, casado com Thalita. Né? E Lucas nunca gostou do pai Jefferson, não tolerava Jefferson, tá? E não quer ficar com a herança dele. E vai renunciar à herança. Para renunciar a bem imóvel, não precisaria de outorga uxória. Mas a lei diz que aqueles bens são o quê? Imóveis, por questão de sucessão aberta. Então é necessário ou não que Thalita autorize também, que assine também essa renúncia. Há vários pontos de vista, alguns doutrinadores dizem que isso é apenas uma ficção, não poderia repercutir na realidade ao exigir outorga uxória ou autorização marital. E outros sustentam que não. Se a lei diz que é imóvel, então seria imóvel para todos os efeitos legais. Pablo Stouza e Rodolfo Pamplona fazem a observação que no código anterior havia também, como bem móveis, as apólices de dívida pública clausuladas, gravadas com cláusula de inalienabilidade. O Código 2002 tirou isso por não ter qualquer importância prática. E vamos ao quarto tipo de bem imóvel. Tá? E sobre esse aqui eu mandei um artigo que eu escrevi para vocês, né? Eu acho que Thalita passou para vocês, que são os bens imóveis por acessão intelectual ou destinação do proprietário. O Código de 1916 trazia essa classificação de bem imóvel por acessão intelectual ou industrial. Dizia o inciso 3 do artigo 43, que equivale ao 79, inciso 3, tudo utilizado para exploração industrial, aformoseamento ou comodidade. Então, havia esse tipo de bem imóvel, que era aquele usado para exploração industrial, aformoseamento ou comodidade. Exploração industrial seriam as máquinas, os equipamentos de uma indústria, de uma fábrica. Aformoseamento, o
que é formoseamento? Quem é que Deixar bonito, né, professor? Cara, os astecas falavam em formoseamento, do tempo dos astecas e do meu tempo. O que é formoseamento? Foi o que o Daniel disse? Deixar bonito, Deixar aparentemente bonito, né? Deixar-se, tipo eu, uma pessoa formosa, uma pessoa bonita. Então, a pessoa vai se aformosear. Então, Lucas, por exemplo, anda aula, ele devia pintar os cabelos. Hoje não pintou, tá? Então, tá assanhado. Então, a pessoa vai se aformosear, vai se ajeitar. Quem for hoje, por exemplo, para Priscila's Hall. Quem vai hoje para o show que tem lá? Então, quem vai para Priscila's Hall... gente que não é asteca chama de PH, né? Os velhos que chamam de Priscila's Hall. Então, quem vai ao show do PH, vai botar uma roupa bonita, a mulher vai se maquiar, vai para se aformosear. Os homens vão botar uma camisa da hora, né, para ficar bem mais aformoseado. Então, um bem para formoseamento é aquele bem que você coloca no imóvel para torná-lo mais bonito. Né? Então, Jadilane tem a casa dele lá em Solânia, com um jardim bonito, aí compra lá naquelas lojinhas de artesanato no caminho para Bananeiras, então ele compra um bocado de anãozinho de jardim. Né? É meio brega anão de jardim, mas há quem goste. Né? Então compra os anãozinhos de jardim e fixa aquilo no solo, então aquilo, por destinação do proprietário, por vontade de Jadilane, e para o bem imóvel, para a seção intelectual, é importante a intenção do proprietário. Então, ele teve a intenção, na hora que comprou a jardim, que aquele não se tornasse um bem imóvel. Tipo de mágica, ele pegou a varinha, transformou os anões em bem imóvel, por destinação do proprietário, tendo em vista a vontade dele, a intenção. Então, industrial, aformoseamento ou comodidade. Se Solânia é uma cidade quente, mas fria e bonita, feito Araruna, então Jadilane compra ar-condicionados daquele de caixa e bota no quarto. E disse, ar-condicionado, agora você virou um imóvel. Então, por vontade do proprietário, ele transformou, também com a varinha mágica, aquele imóvel em imóvel. Quer que você seja um bem imóvel. E tornou-se imóvel. É uma ficção, porque muda a própria natureza do objeto, de acordo com a vontade do proprietário. Isso é preto, mas agora virou branco. Então, esse dispositivo era extremamente criticado por toda a doutrina formada ao longo do Código de 16. De 16 até 2022, todos os doutrinadores metiam o pau nesse tipo de bem. Por quê? Porque era inútil, porque tinha em conta apenas a vontade do proprietário, que poderia, numa hora, dizer que é móvel, outra hora que fosse imóvel. Né? E também criavam uma insegurança jurídica, porque o artigo 45 dizia que a qualquer tempo, como é que dizia aqui? Os bens de que trata o artigo 43, inciso 3, podem ser, em qualquer tempo, mobilizados. Então, esse dispositivo fazia que tirava a segurança jurídica. Se o proprietário, ora dizia que era móvel, quando chegava a Receita para cobrar o tributo, não, agora é imóvel. Aí chegava o município, não, vou cobrar o ITB, não, agora é móvel de novo. Então, criava uma insegurança jurídica. Então, esses bens, como aparelho de ar-condicionado, máquina agrícola, máquina de fábrica, os anões de jardim, tudo isso que era incorporado para aformoseamento, exploração industrial ou comodidade, né, poderia ser transformado em móvel e imóvel a qualquer minuto. Como a doutrina toda criticava isso, o legislador de 2002 foi e tirou tanto o 43, inciso 3, não tem correspondente no Código de 2002, nem o 45, que falava na voltar a mobilizar, também tem correspondente no artigo 2002, no Código de 2002. Então, logo quando saiu o Código, eu escrevi um artigo sustentando doutrinariamente que não existia mais os bens imóveis para a seção intelectual. Preparei um enunciado e submeti lá na primeira jornada de Direito Civil, organizada pelo Conselho da Justiça Federal. O enunciado foi aprovado. Né? Eu estou sem até o texto dele aqui, o que é que diz? O que é que diz o enunciado que eu consegui aprovar, meu Deus? Exatamente. Quem está com o artigo que eu mandei aí,
enunciado do CCJ sobre bens imóveis. Então, consegui aprovar esse enunciado. Aí aquela menina, Maria Helena Diniz, diga, Daniel. Professor, o senhor também escreveu um negócio na escola de magistratura, não foi sobre isso? Aham. Que é, tipo, antes do tópico eu li um pouquinho. Muito bem. Então, o enunciado diz mais ou menos que não persiste no Código de 2002 os bens imóveis para cessão intelectual. Tanto não está mais na lei, né, quanto saiu da lei por crítica da doutrina. Então, escrevi isso, a maioria dos livros de lei civil ou citam o meu artigo ou citam o enunciado que eu aprovei. Só que Mariana Diniz, que é teimosa, ela continua dizendo que eu estou errado, que ainda existe essa categoria de bens, e lá no livro dela ela continua colocando esse bem e diz que existe e hoje são as pertenças. Olha, pertença é uma coisa, bem imóvel para cessão intelectual é outra. Bem imóvel para cessão intelectual é o principal e pertença é acessório, com todas as repercussões daí decorrentes. Mas ela é teimosa, não vou discutir com ela. No dia da prova, quando eu pedi a classificação dos bens imóveis, vocês vão botar que esses existem ou não existem? Vocês vão colocar na prova. Eu vou... É só embasar pelo doutrinador e colocar a resposta embasada, não, professor? Você pode dizer que não existe, que eu estou certo, ou pode dizer que existe, que está certo a Mariana Diniz. Se justificar direitinho, a nota vai ser 10, tá? Mas se disser não existe, ponto, também não tira nada. Se está existe, ponto, também não tira nada. Então, o que importa nas provas é a justificativa em relação às respostas. E na vigência do Código de 2016 havia muitos conflitos, né? E é muito a justiça em relação à tributação com base naquele dispositivo do artigo 43, inciso 3. Eu passei aí alguns exemplos, por exemplo, de Silvio Rodrigues, uma venda de um curtume. Vocês sabem o que é curtume, né? Estou por fora, professor. Curtume. Vocês não sabem o que é curtume? Explica aí, Jadilane. Antigamente, o pessoal comprava couro de boi, aí tinha o costume, salgava o couro de boi, botava dentro da salgadeira para depois vender o couro. Isso. Para fazer sapato, fazer qualquer tipo de bolsa. Acho que ainda bolsa. existe. Você chama curtume, mas para fazer uma bolsa, a Cássia tem 200 bolsas, e essas bolsas foram feitas. Ela tem Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, todas feitas a partir do couro do boi. Então, para o couro do boi, do bichinho, do semovente, que é um tipo de bem móvel, virar bolsa, é necessário que fazia uma grade assim de madeira, de pau, espetava no couro, botava no sol, depois salgado. E Solano tem muito, antigamente tinha muito isso. Umas 10 pessoas que viviam disso. Hoje não existe mais, não. Não, existe processo industrial disso. Né? Você pega o couro, manda... Em Solânia, estou dizendo... em Campina Grande tinha muito couro. Lá em Solânia não existe mais. Não existe, não? Mas tinha pessoas que viviam disso para vender, entendeu? Não vende couro. Né? Hoje, com couro sintético, né? O couro de boi natural virou uma fortuna e os ecologistas vivem combatendo o uso desse couro natural. Mas o sapato hoje, as bolsas são feitas, na maioria, de couro natural. Então, o curtume é um tipo de fábrica. Né? Então, o dono de um curtume, ele vendeu separadamente o prédio, o imóvel, e separadamente as máquinas. Né? Sobre o imóvel, sobre o prédio, como se chama, o chão de fábrica, incidia o antigo imposto chamado CISA, que hoje é o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos. E sobre as máquinas, incidia o antigo IVC, Imposto de Vendas e Consignações. Então, o Estado de São Paulo, né, entendeu que sobre o chão de fábrica, sobre o imóvel, incidia o CISA, que era mais alto, né, e sobre as máquinas, quis também fazer incidir o CISA, dizendo que a máquina era bem imóvel para a cessão intelectual, porque é destinado à produção industrial. O TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, equivocadamente, erradamente, acolheu essa tese. Por que equivocadamente? Porque para um bem imóvel
ser por acessão intelectual, é necessário a intenção do proprietário. E no momento que ele vendeu separadamente, né, então ele aplicou o artigo 45 do antigo Código, que dizia que a qualquer tempo o bem pode voltar a ser móvel. Mesmo que ele tivesse querido que fosse imóvel, a qualquer momento ele poderia desmobilizar. Então o Estado de São Paulo não poderia ter cobrado um imposto sobre bens imóveis, sobre as máquinas também, que foram vendidas separadamente. Posteriormente, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, em outro caso, entendeu de modo correto. Né? Se o proprietário desmontou as máquinas, é porque ele aplicou o artigo 45. Tá? É óbvio. E, portanto, ele podia pagar o CISA sobre o terreno, sobre o imóvel, sobre o prédio da fábrica e o IVC sobre a maquinaria. Então, esses bens, essa classificação de bens imóveis e imóveis tem uma ampla aplicação prática. Deixa eu ver que horas são. Está cedo ainda, 8h30, dá para continuar. Os bens móveis. Nós vimos os bens imóveis. Bem imóvel é um tipo, que é o solo. Bem imóvel por acessão física natural, as árvores. Por acessão física artificial e industrial, os prédios, as casas. Por ficção legal, os direitos e a sucessão aberta. E eu entendo que não existe mais a acessão intelectual, mas o doutrinador mais importante do Brasil, que é a Mariana Diniz, entende que existe sim ainda a categoria dos bens imóveis para acessão intelectual. Então, vamos agora aos bens móveis. Diz o artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Então, é móvel esse meu óculos, é móvel esse mouse, porque o mouse vai de um canto para outro, né, por força alheia, e não por movimento próprio, né, sem alteração da substância, diferente de uma árvore, que quando é tira do solo, deixa de ser uma árvore e passa a ser lenha. Né? Então, perdeu a própria substância como a árvore. Ô, professor, eu tenho uma pergunta a fazer. Diga. No caso, tem gente, eu já vi várias vezes, tanto aqui como em Solane, em Bananeira, o cara pega uma palmeira, arranca e planta no outro local. E aí, que tipo de bem é esse? Continua imóvel. Continua imóvel. Imóvel, né? Tá bom. Imóvel. Artigo 81, inciso 1. Não perde a característica de imóveis aqueles que são transportados para outro local sem perder a sua substância. Então, a mesma coisa. Esse é mais difícil de discutir com o agente fiscal. Você comprou, vai aqui na Beira-Rio, que é cheio de planta, local de planta, e lá planta uma mercadoria, o cara arranca a mercadoria para o transplante e leva para a Solândia. Então, vão dizer que aquilo é móvel, porque é mercadoria. Aí você vai dizer, não, é imóvel, está lá no artigo 81. Para discutir lá na Justiça. Bom, então, os móveis são aqueles suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia. Então, você já vê aí que tem dois tipos de móveis. Os móveis propriamente dito, são aqueles que só são movidos, transportados por força alheia, como esse mouse, é um móvel propriamente dito, né? São coisas inanimadas, e há os chamados semoventes, que se movem por movimento próprio, embora sejam coisas, bens, objetos do direito, que são os animais. Aí lá vem o professor Francisco dizendo que eles não são animais, não são coisas, não são bens, que eles são sencientes. Né? Os sencientes, essa noção, acho que veio da Nova Zelândia, salvo engano. Na Nova Zelândia, eu já estive lá, é ótimo você viajar pelas estradas, você anda 200 quilômetros, não vê uma viva alma, só vê carneiro. Então lá, os carneiros são muito mais a população. Carneiro que é ovino, né? Os ovinos são muito mais, em quantidade muito superior aos seres humanos, e lá surgiu essa noção de sencientes. Mas para o direito civil brasileiro, os animais são objeto de direito e não sujeito de direito. Tanto que os animais podem ser comprados. Né? Os defensores dos direitos dos animais dizem não são comprados.
você vai, mesmo pagando, você vai ser o tutor, que chama hoje em dia, né? Você vai ser o tutor do animal e não o proprietário. Mas no nosso direito civil, os animais são objeto do direito, tanto que são objeto de doação, de compra e venda, como outro bem imóvel qualquer. Né? Então, um minutinho só. Desculpa, foi só para pedir um cafezinho para despertar mais. Então, os bens, os animais são objeto do direito e não sujeito do direito. Quem é que já foi aluno do professor Francisco? Já, né? O professor Francisco, inclusive, é um pioneiro do direito animal no Brasil, é um dos autores do Código de Defesa dos Direitos dos Animais, aprovada lei estadual, acho que foi o primeiro no Brasil, né? É um grande baluarte da defesa do direito dos animais. E ingressou um tempo desse, há uns 2 meses, com ação aqui na Justiça Estadual da Paraíba, em nome próprio, não sei se foi dos gatos, né? Foi dos gatos. Foi dos gatos, né? Então, bichano tal, entra em nome próprio e não conte para ele o que eu disse, mas que o juiz corretamente extinguiu o processo sem julgamento do mérito, porque ações judiciais só podem ser ingressadas, pelo menos até o momento, por seres humanos. Quem foi que levantou a mão aqui? Fui eu, professor. Tem um Foi cara para falar exatamente isso. O que, Milena? Desculpa, acho que eu... É porque a minha internet tá horrível, professor. O senhor fala, trava, eu não entendo nada. Mas acho que dá para me ouvir agora. Dá para Os me outros ouvir? estão me ouvindo bem ou está cortando? Não, é a minha internet mesmo, tá muito ruim. A sua. Tá terrível. Não, mas o que eu ia falar é que teve um caso, eu não sei onde eu vi, na verdade, que os animais estavam entrando como sujeito de uma ação. Em algum lugar, eu não lembro o que aconteceu. Mas aí eu acho que não foi pra frente. O professor Francisco, que ingressou com ação em nome próprio dos animais. Né? Então foi ele. Gatinho malhado, gatinho todinho, o gatinho caputino, ingressa com ação contra a pessoa tal. Né? E o juiz extinguiu sem julgamento do mérito. Né? Tá. O professor Francisco também, viu, professor? O professor Francisco teve uma coisa interessante, uma figura importante em Campina Grande. Tinha 2 cachorros e parece que deixou os cachorros presos sem dar comer. Ele moveu uma ação contra esse advogado. E o advogado é uma pessoa importante em Campina Grande. Ele disse até o nome, eu não me lembro mais, não. E está moído. E a última vez houve um congresso em Campina Grande e tinha um bocado de pessoas importantes participando do congresso sobre o negócio de animais. E ele denunciou cobrando da justiça, mas que o processo, o início do processo, né, o inquérito, ainda estava na delegacia, não tinha saído do canto, ele meteu a ripa, falou com força. O professor Francisco é osso duro de roer, viu? Não, mas está certíssimo, tem que defender os animais. Mas a minha divergência é somente não como titular de direitos, mas sim como objeto do direito, como um senciente que merece proteção, como merece proteção às árvores também. Aí já vem os movimentos ambientais, defende também a proteção do meio ambiente, tanto a flora quanto a fauna. Né? Então, merece proteção, mas não como sujeito de direito, mas como objeto da proteção legal, e não como sujeito de direito. A própria expressão direito dos animais, de certa forma, é uma contradição, porque só quem é titular de direitos, só quem é sujeitos de direitos, a forma do artigo 1º do Código Civil, é a pessoa natural ou jurídica. Né? Os animais são objeto do direito. Quem é aqui? Thalita. Você que é a presidente da turma. Daqui a pouco eu dou a palavra a Daniel. Você que é a presidente da turma. Você acha que animal é sujeito ou objeto do direito? Você tem cara de que é defensor. Professor, assim, assim como eu acho que tem muita mudança, assim como um tempo as pessoas negras eram consideradas objetos de direito, eu acho que isso pode mudar. Eu acredito que os animais podem, sim, ser, assim, sujeitos de direito, assim. Eu apoio, assim, as coisas que o professor Francisco defende, tem até a questão da dignidade animal, né, que surgiu já da questão da dignidade humana. Eu acho bem interessante. Então a turma acabou de perder um boi. Eu ia doar um boi para
festa de formatura de vocês para o churrasco, acabaram, a presidente acabou de... Não, professor, eu acho que é Olha, mas objeto. Daniel, o boi não pode ser objeto do direito. Daniel, ele defende essa outra parte. Então, não pode ser objeto do direito, então logo não pode ser objeto de doação. Então, acabaram de perder o boi. Brincadeira, isso é somente para... Não vou dizer que eu sou contra a proteção dos animais, mas só uma brincadeira para mostrar que animal é objeto do direito. Tanto que, pelo menos até hoje, pode ser objeto de doação, inclusive, que vocês perderam neste momento, porque a presidente não quis aceitar a doação. A doação exige a aquiescência, o de acordo do donatário. Daniel levantou. Professor, licença, se criarem, tipo, leis tornando animais, como é que vai se determinar o tipo de animal? Vai acabar com a agropecuária, tipo, e o agronegócio do Brasil e a representação que ele tem no nosso PIB? Se conseguir... É complicado. A proteção ambiental também da flora for a níveis extremos de proibir também se plantar alimentos, o Homo sapiens se extingue, né? Não vai poder nem comer nem animal, nem vegetal. Então, tudo tem que ter bom senso, tem que ter racionalidade, tem que ter equilíbrio. Né? Não se pode levar a tal ponto de comprometer a própria subsistência e o próprio futuro da espécie animal, que é o Homo sapiens. Né? Até hoje, é o único animal que eu sei que é sujeito de direitos, é o tal do Homo sapiens. Agora, Daniel faz 1 hora que está com a mão levantada. Diga aí. Não, professor, era só para dar um acréscimo. Em Portugal, no ano passado, foi mudada a legislação, transformando os animais não como objeto, mas... Eles são o quê? Sujeito? Sim, pelo que eu entendi, foi. Então, em Portugal não vai mais comer bacalhau. Eu vi aqui no livro de Pamplona. Então ninguém vai comer bacalhau lá em Portugal. Só o bacalhau. Não vai comer bacalhau. Se o bacalhau não pode ser vendido e comprado, não é objeto de direito. Como é que vai comer bacalhau? Aí você pesca. Porque a União Europeia, eu acredito que a União Europeia como um todo, ela tem uma política que ela reconhece como seres sencientes. Então ela veda práticas cruéis. Mas eu acredito que ela, como um todo, não considere sujeitos de direito. Professor, eu vou ler aqui como é que está escrito. Em Portugal, entrou em vigor, em maio deste ano, a lei que tirou dos animais os status de coisa e passou a considerá-los seres vivos dotados de sensibilidade. A lei aprovada por unanimidade pelo Parlamento português foi feita para aumentar a proteção dos bichos contra maus-tratos. Então, eles têm, a União Europeia reconhece a sensibilidade, mas não alterar a natureza das coisas para se proteger. A lei ambiental brasileira protege os animais. Veda a prática de morte cruel. No matadouro lá de Solânia, o povo matava os bois, era com um tiro de 38 matava bode a paulada. Né? Eu já vi mulher, precisava segurava o bode e o outro vinha com um pedaço de pau, um cacete, marrete grande, metia na cabeça do bode até matar. Né? Hoje, essa prática cruel já é vedada. Todos os matadouros, o Ministério Público fiscaliza muito, há necessariamente um veterinário nos matadouros públicos, né? Para que o animal seja abatido da forma menos cruel possível. Né? Você maltratar um cachorro, abandonar, já é definido como um tipo penal. Então, a proteção... Ele está falando que o cachorro está atacando aqui empregado. Desculpe, o senciente aqui de casa acabou de atacar.
A empregada, que é quem cuida dele, quem dá a comida dele, dá a água, leva para passear e ele dorme na cama com ela. À noite ele sai do quarto do meu filho, corre e tenta dormir em cima da cama dela e atacou agora, está toda sangrando ali. O pobrezinho do senciente, não sabe o que fez. Mas vamos desculpar a interrupção. Aí tem a crueldade contra animais, agora foi a crueldade do animal contra o humano. Então, essa discussão, né, é muito importante, né, mas, de acordo com a legislação brasileira, ainda hoje os semoventes são considerados objeto do direito e não sujeito do direito. Para encerrar essa parte, algum comentário mais sobre os animais? Bom. Então, diz o artigo 84. Né? Bom, são móveis também. Vamos aqui imaginar agora a construção do CCJ. Né? Você passa num depósito de material de construção, na beira-rio, é cheio de material de construção, e avista canos, tijolos, telhas. Que tipo de bem é aquele? Bens móveis. Você pega a telha, leva de um lugar para outro. Aí diz o artigo 84. São móveis os materiais de construção enquanto não empregados e o produto das demolições. Então, o tijolo, tá? É um material de construção, é um bem móvel. No momento que ele é justaposto para construir o CCJ, ele vira o quê? Imóvel por acessão física artificial. Vamos para a telha. A telha está lá, móvel por natureza, móvel propriamente dito. Né? Aí ele acede, aquela telha vira um imóvel por acessão física artificial. Aí vamos reformar o telhado do prédio, a telha vai para o terreiro do prédio, ela continua sendo imóvel, mesmo estando soltinha lá, porque ela vai ser reempregada na construção. Mas se vão demolir o prédio do CCJ, porque todo ano o telhado cai, não está servindo, e se faz a demolição ou a remoção do telhado todo, aquelas telhas são descartadas, aí volta a ser móvel. Né? Móvel, de acordo com o artigo 84, produto da demolição. Então, o mesmo bem, vamos fazer uma historinha, a vida da telha solitária. Ela foi móvel, voltou a ser imóvel, continuou sendo imóvel mesmo estando solta, voltou a ser imóvel por natureza e, por fim, voltou a ser móvel. Então, ela nasceu e morreu como bem móvel. Vamos escrever a historinha da vida solitária dessa telha. Então, os bens móveis por natureza são esses, os propriamente ditos e os semoventes. Aí tem uma coisa que é importantíssima para concurso, e preste atenção, quem quiser fazer concurso ou para a própria nossa prova, é o caso dos navios e das aeronaves. Tem aqui uma casca de banana boa para concurso. Né? Os navios, desde a época antiga dos vikings, depois os fenícios foram antes ou depois dos vikings? Quem foram os primeiros navegadores? Os fenícios foram antes. Foram antes, né? Os fenícios, depois os vikings, depois os portugueses, depois os ingleses, os portugueses e os espanhóis, depois os ingleses, grandes navegadores. E o navio, os navios de guerra, eram considerados a extensão do próprio território do país. Então, os navios têm uma importância muito grande. Os comandantes, capitães de navio, tinham poder de vida e morte sobre a tripulação. Os comandantes de navio, os capitães, faziam casamentos, faziam testamentos, como até hoje podem fazer. Né? Então, era a autoridade maior dentro do navio. E o navio sempre teve uma natureza especial em relação aos outros móveis. Né? Porque carregava parte do país para onde fosse. Alguns começaram a equivocadamente achar que aquilo era um imóvel também, embora se deslocasse. Né? Então, passou a dar um tratamento especial aos navios. Né? Só que o navio, por natureza, é o quê? Móvel. Ele se mexe. É da natureza dele, está se locomovendo de um canto para outro. Mesma coisa, posteriormente, com o surgimento das aeronaves. Os aviões
obviamente, se deslocam, né, enquanto estão em atividade. Claro que os navios têm um termo próprio da Marinha, que é quando são descomissionados, né? Então, são descomissionados, então não navegam mais. Mas o que é importante registrar é que navio e aeronave é bem móvel. Móvel por natureza e não há qualquer ficção tornando-os imóveis. Agora, para um certo e determinado efeito, navio e aeronave, a eles se dá o tratamento jurídico peculiar próprio dos imóveis, que é em relação aos direitos reais de garantia. Vocês sabem o que é direito real de garantia? Alguém já ouviu falar em hipotecar uma casa? Alguém já ouviu falar em empenhar uma joia? Né? Então, os direitos reais de garantia, tem também a anticrese, mas não é usado. Os direitos reais de garantia mais comuns são o penhor e a hipoteca. Né? A hipoteca é o direito real de... Deixa eu ver se está na hora... Eita, está na hora de Civil 2. Não vai dar tempo de terminar. Tá bom, a gente para aqui navio e aeronave. Na segunda-feira, a gente continua navegando nesse navio de onde parou. Né? Então, vamos fazer o sinal. Vou liberar a chamada hoje, porque eu estou bonzinho. Cheguei atrasado, não vou exigir essa frequência de vocês. Bom final de semana. As máscaras estão liberadas ou não? Liberadas. Mesmo no meio fechado? É segunda. Então, usem máscara, não relaxem não. Tchau, pessoal. Tchau, bom final de semana. Obrigado, bom final de semana.